No princípio e no fim, existe apenas o silêncio. Tudo o que ouvimos, tudo o que consumimos e tudo o que projetamos entre esses dois pontos de infinitude absoluta é uma tentativa desesperada e fútil da matéria de não se sentir órfão da própria origem divina. O medo de olhar para dentro não é um desconforto psicológico trivial ou uma insegurança da personalidade. É o reconhecimento pavoroso, avassalador e inevitável da própria insignificância diante da imensidão do ser que habita o vácuo entre os nossos átomos. Nós nos cercamos de ruídos frenéticos, de fones de ouvido que funcionam como cordões umbilicais artificiais e de frequências digitais exaustivas, porque o som é a única prova ilusória que temos de que o tempo ainda está passando. E temos um medo ancestral, quase genético, do que acontece quando o relógio da mente para e o eterno se manifesta em sua crueza. Mas Shiva é o Senhor do tempo absoluto. Mahakala, aquele que devora os milênios e as eras como se fossem meros grãos de areia em uma ampulheta quebrada. E ele se alimenta vorazmente de sons. Ele é o Senhor da destruição não apenas da carne e dos ossos, mas da memória linear e seletiva que nos acorrenta ao ontem e nos impede de habitar o agora. Morrer para o tempo é a única forma de libertação real do medo de olhar para dentro. Pois quando o tempo cronológico morre sob o olhar de Mahakala, a culpa paralisante pelo passado e a ansiedade febril pelo futuro são incineradas simultaneamente no mesmo fogo. Cada música que você escolhe para não ter que pensar, cada podcast que você consome para não ter que sentir o peso do seu próprio destino solitário, são apenas oferendas inúteis, subornos que você lança ao abismo de Mahakala para adiar o encontro inevitável com sua própria essência nua. O tempo só existe enquanto existe ruído para medi-lo e distrações para justificá-lo. No silêncio de Shiva, o tempo desmorona como um castelo de cartas. O passado é incinerado até virar cinzas sagradas, e o futuro deixa de ser uma promessa ou uma ameaça e se torna um agora esmagador e luminoso. No Kailash da mente, o seu nome, a sua biografia, os seus títulos e as suas dores não possuem eco. Lá, Mahakala devora a sua narrativa pessoal para que você possa finalmente ser livre da carga exaustiva de quem você fingiu ser para o mundo. Nós nos tornamos mendigos de estímulos digitais e viciados em dopamina sonora, implorando por qualquer melodia barata que nos distraia da nossa própria divindade insuportável e vasta. Mas a verdade é que Shiva só inicia sua dança real, a Tandava, que sustenta e destrói universos, na ausência completa de batidas mecânicas e ritmos cinéticos. Ela dança no ritmo do coração, que finalmente parou de buscar respostas no lixo do mundo externo. Quando você retira os fones e interrompe o fluxo de ruído, você não está entrando na solidão ou no isolamento. Você está entrando na vastidão de um Deus que não precisa de palavras para ser. O silêncio é o fogo alquímico que consome as memórias auditivas, os traumas repetitivos e as vozes de terceiros que você tentava abafar com música, transformando-os em cinzas purificadoras,
as mesmas cinzas que agora Shiva espalha sobre sua testa, como um sinal definitivo do seu despertar e da sua morte para a ilusão de Maya. É nesse estado de desintegração total e de rendição absoluta que o milagre indescritível acontece. Quando o som do ego morre por inanição e o barulho do mundo é devorado pela boca faminta de Mahakala, surge o Anahata Nada, o som que nasce do silêncio absoluto. É o som que não é feito por duas mãos batendo, a vibração mística e primordial que sustenta o tecido invisível da própria realidade. Esse som não pode ser captado pelos seus aparelhos eletrônicos, pelos seus fones de última geração ou pelos seus sentidos grosseiros e viciados. Ele só começa a vibrar dentro de nossos ossos, na medula de sua alma e no núcleo de suas células, quando você se torna tão silencioso quanto a própria vacuidade cósmica. O Anahata Nada é a melodia do invisível, o rugido do cosmos que canta em você, no exato instante em que você desiste de gritar para provar que existe. Neste mergulho abissal e sem volta, você descobre que a cadência desse som primordial está intimamente ligada ao ritmo de sua própria existência física e que agora se revela sagrada. Quando o barulho cessa, o ritmo da sua respiração deixa de ser um ato mecânico e inconsciente para passar a ser a batida de um tambor cósmico. Cada inspiração é o universo nascendo em você. Cada expiração é Shiva recolhendo toda a criação para dentro de si em um ato de recolhimento absoluto. A cadência de seu fôlego é a métrica do Anahata Nada, um mantra silencioso e eterno que diz que você está vivo no agora, naquele ponto onde o tempo não tem poder e a morte não é apenas uma mudança de ritmo. Morrer para o tempo de Mahakala é descobrir que você não precisa mais correr, não precisa mais buscar, porque não há lugar para onde ir, quando se compreende que você é o próprio espaço onde tudo ocorre. O medo de olhar para dentro desaparece por completo, porque no fundo de si mesmo não há mais um eu separado ou uma identidade frágil para sentir medo. Existe apenas a grande testemunha, imóvel, silenciosa, plena e eterna. A verdadeira força não é a capacidade de ser ouvido pela multidão ou de gritar suas verdades ao vento. É ser tão vastamente silencioso que a sua simples presença dissolve a confusão, a mentira e a discórdia ao seu redor. Você não é o som passageiro que atravessa a mente. Você é o silêncio eterno onde Mahakala repousa e onde o Anahata Nada floresce em cores que os olhos não podem ver. Retire as distrações agora. Apague os ruídos que servem como muletas para sua alma cansada e deixe que o vácuo de Shiva te devore por inteiro até que não reste nada além de luz. O despertar não consiste em encontrar uma resposta definitiva ou uma fórmula mágica para a vida. Consiste em tornar-se a própria pergunta ecoando no silêncio absoluto de Mahayogi. Deixe que o mundo grite em sua agonia de ruído. Guarde seus ouvidos para a música do não feito, para a canção que o universo canta quando ninguém está ouvindo. E descubra que no fundo de Shiva
O silêncio é o único rugido que realmente importa. Onde o tempo linear de Mahakala termina, é onde o som eterno do Anahata começa. E onde a sua divindade finalmente respira. Livre, em paz, sem fones, sem máscaras, sem tempo, apenas ser, apenas o tudo, apenas o nada.